O vídeo de hoje é sobre disbiose e definição muscular. Supondo que você é aquela pessoa que já está treinando, já está fazendo sua alimentação certinha, mas ainda não resolveu ou não deu a atenção que deveria ter dado para alguns sintomas gastrointestinais que podem vir a ser uma disbiose, pode ser essa a causa que está limitando o seu resultado na definição muscular. E esse vídeo é para te explicar a importância disso e para você prestar mais atenção nesses sintomas que você tem. Então, primeira coisa, o que é essa disbiose que agora as pessoas começaram a falar? Basicamente, é um desequilíbrio no microbioma intestinal. Nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos vários tipos de micro-organismos, e quando tem uma disbiose, significa que há um desequilíbrio entre eles. E por que é que isso é um problema quando a gente está falando de definição muscular? O primeiro motivo, e mais óbvio, é a distensão abdominal. Se você tem disbiose, provavelmente você é aquela pessoa que tem muita fermentação, muitos gases, tá sempre com o abdômen distendido, aquela barriga balão. E aí você sempre acha que você tá inchado, que você não consegue definir o abdômen. A gente sabe que o abdômen é a parte mais difícil na construção de um físico, não só pela gordura, mas pela retenção de líquido, pela questão gastrointestinal, e é aqui onde entra a possibilidade da disbiose. Então, a primeira coisa que acaba com o seu físico, falando de abdômen, que é uma das coisas que deixa o físico mais bonito, é essa distensão, fermentação, gases que a disbiose pode estar causando. O segundo ponto, muito importante, é a interação com os alimentos, com os nutrientes que vêm da tua alimentação. Você pode estar deixando de absorver nutrientes. E se houver disbiose, você pode ter um aumento da permeabilidade intestinal, que, além de dificultar a absorção de nutrientes, facilita a entrada de toxinas no seu organismo. E, poxa vida, você está tentando mandar nutrientes para o seu músculo, você está tentando mandar proteínas para o seu músculo, você está tentando mandar carboidrato, vitaminas e boa parte dos nutrientes que está vindo da sua dieta, que espero eu você está seguindo tão certinho, não está chegando no seu músculo. E aí as pessoas começam a se questionar: poxa, por que eu não consigo ganhar massa muscular? Por que eu vivo inchado? Por que eu tenho tanta retenção de líquido? Por exemplo, essa entrada de toxinas pode causar inflamação e o seu sistema imunológico pode reagir, enfim. Essa mesma permeabilidade intestinal vai aumentar a inflamação, exatamente por permitir a passagem de toxinas e de macromoléculas, de proteínas mal digeridas, por exemplo, para dentro do organismo. Isso gera uma reação imunológica que desencadeia um quadro inflamatório de baixo grau. Tá, Viviane? E aí? E aí que isso pode influenciar na sua tireoide. E se a gente está falando da sua tireoide, a gente já começa a mexer com o seu metabolismo. Seu metabolismo basal, tireoide tem a ver com o seu metabolismo, se ele é acelerado ou não. Então, muitas pessoas que têm a predisposição a doenças autoimunes, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, ela acaba desenvolvendo porque começou lá no intestino, na verdade, permitindo a passagem de substâncias tóxicas ou macromoléculas. Aliás, uma curiosidade: existem pessoas que conseguem secar fazendo só duas coisas simples: inserindo enzimas digestivas na rotina e aumentando a quantidade de fibras. Isso por quê? Porque são os dois princípios para tratar uma disbiose. Então, quando a gente identifica que pode ter uma influência ali de uma disbiose intestinal, a primeira coisa que a gente faz são enzimas digestivas. Porque normalmente a gente não mastiga direito, sobra proteínas, sobra macromoléculas para ser fermentada, consumida pelas bactérias e pelos micro-organismos ali, que vão começar a fazer muita fermentação. Essas mesmas macromoléculas são as que entram no organismo. Então, o simples fato de melhorar a mastigação, melhorar a digestão dos alimentos, começa a diminuir alimento para que esses micro-organismos cresçam demasiadamente, e aí a gente consegue controlar essa disbiose só pela digestão. E as fibras, elas vão servir como alimento para as bactérias que, na verdade, deveriam estar em grande quantidade ali. Porque o desequilíbrio que acontece ali é que as bactérias erradas estão em quantidades altas demais,
ou ela se desloca para um local onde ela não deveria, não é o local onde aquela família de bactérias deveria estar em grande quantidade, e isso causa desequilíbrio. Todos os órgãos do nosso corpo têm um microbioma, tem uma microbiota própria daquele local. E se ela migra para outros lugares, isso vira uma desbiose também. E aí a barriga murcha, você começa a absorver melhores nutrientes, aproveitar melhores nutrientes, então esse nutriente chega no músculo. O músculo, aproveitando melhor esse nutriente, ele começa a desenvolver, você começa a ganhar massa muscular, o que acelera o teu metabolismo, porque quanto mais massa muscular você tiver, mais acelerado é o seu metabolismo, e aí sim você consegue a definição muscular. E como você diminui o quadro inflamatório, a sua tireoide começa a trabalhar melhor, os hormônios tiroidianos começam a ser mais bem convertidos e captados pelos tecidos periféricos, o que faz com que você queime mais gordura e o que? Definição muscular. E o que não funciona para tratar desbiose intestinal? Gente, presta muita atenção aqui. Não funciona sair comprando probiótico, sair tomando lactobacilos. Isso muitas vezes piora a situação. Então, primeiro você precisa. Muitas vezes a pessoa criou uma desbiose porque ela tem uma intolerância alimentar que ela não identificou, uma sensibilidade alimentar que ela não identificou. Esse foi, inclusive, o meu caso, que eu vou contar daqui a pouquinho. Então, às vezes, você está comendo um alimento que o seu corpo não tolera e você acaba gerando uma desbiose ali. Então, assim, se você pega e já bota um probiótico, você está aumentando ainda mais a população de bactérias ali e você pode até piorar, então aumentar ainda mais a fermentação. Então, não é o que resolve sair comprando probiótico. O probiótico, na verdade, ele é uma fase final. Ali você faz toda uma limpeza e no final você repovoa aquele ambiente com probiótico e prebióticos para poder alimentá-los e para que eles comecem a se reproduzir de uma forma equilibrada. Se tá tudo desequilibrado, tudo bagunçado, tudo sujo ali, você não vai lá e joga um monte de bactérias a mais ali antes de resolver o restante, certo? E o que funciona para resolver uma possível desbiose e conseguir secar esse abdômen? Primeira coisa, melhorar a mastigação. Esse é o mal de quase todo mundo. As pessoas comem rápido. As pessoas engolem o alimento para fazer qualquer outra coisa. As pessoas comem olhando o celular. Quase ninguém mastiga. Principalmente as proteínas, carne vermelha, por exemplo. E isso gera desbiose. Segunda coisa, enzimas digestivas, pancreatina, uma protease. Agora tem as frutas, que é uma coisa mais fácil e acessível. Frutas que têm enzimas digestivas. Abacaxi, mas tem que comer o miolo. Kiwi é excelente. Figo, mamão, papaya é muito digestivo. Tem a papaina presente. A gente também consegue manipular essas enzimas. Mas se, por exemplo, você comer essas frutas como sobremesa ou antes da refeição, que tem muita carne, aquela refeição que é maior, especialmente se você almoça, você faz uma refeição e você sente que a sua digestão é lenta, você pode começar a usar antes da refeição esse tipo de fruta, que elas têm enzimas digestivas nelas. O limão também vai te estimular o seu corpo a liberar as enzimas pancreáticas. Então, muitas vezes a gente coloca o shot matinal com o limão também, porque ele vai fazer esse estímulo de enzimas, que vai fazer uma limpeza de proteínas que têm aderidas na mucosa intestinal, que vai diminuir gases. É por isso que muitas pessoas falam que água com limão faz perder barriga. Na verdade, não é porque ele derrete gordura, não é nada disso. Aumentar a hidratação, isso é básico, é até clichê a gente falar isso, né? Que tem que beber água, porque todo mundo sabe que tem que beber água. Mas esse é mais um dos motivos para você beber água. Melhorar sua digestão, melhorar a emulsificação ali do alimento. Hidratação é básico, é básico. Aumentar fibras. E para quem tem muitos gases, especialmente a goma acácia, que ela é menos fermentativa. E ela é uma das principais fibras que vai alimentar lá as bactérias benéficas intestinais.
E tem o psyllium também. O psyllium não tem caloria nenhuma. Então dá para você fazer várias receitas, dá para você misturar em shake, dá para você fazer panqueca, fazer pão. Ele dá bastante saciedade. E quanto mais fibra, na verdade, o ideal seria pelo menos 20 a 30 gramas de fibra por dia, seja com fruta, com shake, no pão. Você tem uma resposta melhor ainda por causa da melhora dessa microbiota. E os fitoquímicos? Fitoquímicos, esses que vão modular a microbiota intestinal, porque existem alguns alimentos com polifenóis e fitoquímicos que eles vão selecionar, eles vão ser gentis às bactérias benéficas, mas vão ser agressivos para as bactérias patogênicas ou micro-organismos patogênicos. Qual fitoquímico é esse? Então, ó, canela, especialmente a canela verdadeira, a canela do Ceilão, ela é excelente, ela é um desbiótico excelente. Você pode colocar em chá, você pode colocar no shake, você pode comer com fruta, sem contar que é uma delícia. Você pode fazer um bolo, fazer panqueca, e ela é mais saborosa do que a canela comum, que é a que a gente encontra no mercado, e a gente não pode usar em grandes quantidades essa canela que a gente encontra no mercado, que é a canela cássia, ok? O própolis também é super acessível, é barato, fácil de encontrar. Tem a cúrcuma, né? A curcumina é maravilhosa. A cúrcuma que você encontra no mercado mesmo. A gente não vai conseguir absorver tanto da curcumina, esse pozinho amarelo, açafrão da terra, que você encontra no mercado, mas ela vai ser utilizada ali na sua microbiota intestinal. Então, para esse fim, funciona. Esse que você compra no mercado mesmo, o pozinho amarelo. O gengibre é incrível, fazer suco, fazer chá, temperar as coisas com gengibre. Aliás, o gengibre é maravilhoso para náuseas, gases, todas as folhas verdes escuras, o chá verde tem bastante fitoquímicos. Então, tem bastante alimentos que você pode estar usando que não são caros. Você pode inserir na sua rotina que vai fazer toda diferença no processo de definição muscular. Eu sou uma pessoa que sempre tive disbiose e eu não sabia. Eu sempre tive constipação intestinal desde a infância, só que a gente se acostuma, né? A gente acha, é o meu normal, eu sempre fui assim. Isso não é normal, constipação intestinal não é normal. Então eu estava sempre muito inchada, eu não sabia que tinha relação, mas eu era muito alérgica, então eu vivia fungando, tomava Polaramine, a minha alergia, a minha reação sempre foi respiratória, né? Inflamação respiratória, então eu vivo com sinusite, vivia, né, com sinusite, até eu descobri que o motivo que gerou para a minha disbiose era uma sensibilidade alimentar. Eu não sou intolerante à lactose, mas eu tenho sensibilidade à proteína do leite. E eu consumia muito leite. Eu consumia queijo branco, como a maioria das pessoas que fazem dieta. Isso quer dizer que você tem desbiose pelo mesmo motivo? Não, ou talvez tenha. Essa é a questão. Tem que rastrear se existe sensibilidade alimentar, se existe alergia tardia. E normalmente tem algum alimento aí que cause alguma alergia, porque tem a ver até com a permeabilidade intestinal também. Se você quiser ajuda, agenda sua consulta que a gente conversa mais sobre isso. Tudo bem? Mas assim, eu descobri qual que era a minha sensibilidade, e o leite de vaca é uma delas. Eu passei a beber 3 a 4 litros de água por dia. Isso hoje já é fácil, hoje já é um hábito. Então, no começo parece impossível beber tanto de água, mas depois o corpo começa a se habituar e pedir essa quantidade de líquidos por dia. E eu comecei a usar enzimas e frutas digestivas, principalmente o limão, porque o interessante do limão é que o limão, dentre essas opções, ele tem baixíssima caloria, então ele é uma fruta que você pode usar em qualquer refeição, em qualquer horário do dia, ele não mexe com a sua insulina. Então, se você está numa dieta de hipertrofia, se você está numa dieta de emagrecimento, se você está numa dieta de qualquer tipo, o limão encaixa sem mexer muito na sua dieta. Outra coisa legal do limão é eu gosto do sabor, eu gosto de cítricos. E se você for comer fora, se você for beber alguma coisa no restaurante, provavelmente tem limão, tem limonada. A única coisa que você tem que ter o cuidado é pedir para não adoçar. Você vai lá e usa o seu adoçante, ou não usa adoçante nenhum, que seria melhor ainda. Então, o limão ele é uma fruta fácil e acessível. Então, eu particularmente uso muito o limão. Eu não precisei nunca mais comer nada que tenha leite. Não é assim que funciona, mas eu evito sim, ao máximo, comer coisas que eu sei que eu tenho sensibilidade.
Porque não importa o que você faça, se você exagera, se você insiste em comer coisas que inflamam o seu metabolismo, o seu organismo, ele não responde tão bem àquele alimento, ele é sensível àquele alimento, você está causando uma desordem no seu organismo. Então, o que que acontece? Eu consumo, porque é a proteína do leite. Então, eu consumo alimentos fermentados, onde a proteína é quebrada na fermentação. Então, queijos fermentados, iogurte. Eu não tomo leite, já não tomava, mas, por exemplo, queijo branco eu não como de jeito nenhum. Eu como um Minas padrão, um queijo canastra, coisas fermentadas para ter a quebra da proteína que me dá sensibilidade. E desde que eu aprendi a fazer isso, eu consigo manter um abdômen sequinho, eu nunca mais constipei, nunca mais constipei. E já há anos que eu consigo manter um abdômen sequinho, é claro, contando a quantidade de calorias certas, porque a gente não está falando aqui só dessa questão, mas também da gordura. Se começar a comer demais, vai engordar e já começa a aumentar tecido adiposo, não tem abdômen sequinho. Mas essa parte intestinal eu aprendi a controlar e sugiro fortemente que se você tem sintomas gastrointestinais, aprenda a controlar também. Eu vou deixar com vocês agora um depoimento de um paciente que também chegou com desbiose intestinal e a gente fez todo um tratamento que fez muito bem a ele. Eu vou deixar aqui ele conte para você. Doutora, quais foram as coisas que mudaram? Porque, na verdade, eu sentia dor de cabeça, sentia desconforto, estufamento, muitos gases, diarreia. Cara, eu sentia até uma dor no joelho, que eu achava que era, sei lá, achei que veio ortopedista e tudo mais, dermatologista, e depois fui pra gastro, que aí foi descobrir a gastrite, crônica e tudo mais. E eu tentei tratar, a doutora passando pra mim omeprazol, passando os remédios, mas assim, toda vez que eu parava de tomar os medicamentos, voltava, sintomas de novo, sentia que eu tava comendo, já arranhando, sentia no estômago. E aí, enfim, aí foi que, graças a Deus, eu resolvi falar com a nutricionista sobre isso, no caso, assim, e aí começou já, a primeira fase, já no primeiro mês, já senti uma diferença absurda na perda de peso, acho que foi desinflamado, na perda de peso, e também na digestão dos alimentos, mas eu tô tipo 100%, eu já não sinto mais dor, não sinto mais gases, estufamento, a dor no joelho saiu. Perdeu peso? Perdi peso, continuei, perdi de lá pra cá, doutora, eu cheguei aqui com 93, foram quase 6 quilos já, né? Embora assim, sem fazer esforço, cara, só tirando, no caso, a gente descobriu a situação do glúten, né? Isso. E aí, então, tirou o glúten e lactose também, acho que não tem nada. Então, assim, cara, só tenho a agradecer e tô 100% feliz aí com o resultado e ainda correndo pra mais. Perfeito. Legal, né, gente? Bom, eu trabalho como nutricionista esportiva há 15 anos, já trabalhei com fisiculturismo, então eu gosto dessa parte de construir um shape, definição muscular, hipertrofia muscular, mas hoje eu tenho uma visão mais integrativa, porque conforme o tempo vai passando, a gente vai estudando e vai entendendo que o corpo é muito mais do que músculo e tecido adiposo, e foi a melhor coisa que eu fiz nessa vida. Bom, se você quiser ajuda também para cuidar do seu corpo, da sua desbiose, da sua definição muscular, é só marcar a consulta que a gente conversa direitinho, sim? Muito obrigado por assistir esse vídeo, essa live, e deixa aqui nos comentários quais são os sintomas que te incomodam e por que você acha que você ainda não conseguiu definição muscular.